Então, nosso tema hoje é o pedobatismo, batismo infantil. Alguns temas nós devemos olhar, aliás, toda a doutrina bíblica, nós devemos olhar contextualmente. Nós nunca fazemos doutrina de versículos isolados ou de partes isoladas, A Bíblia ela é contextual. E nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. A Bíblia que nós temos como regra de fé e prática é o Antigo e o Novo Testamento. Nós sabemos que hoje existem alguns pensamentos do tipo, o Antigo Testamento ele já não serve mais como informação doutrinária, ou as coisas do Antigo Testamento foram abolidas, até mesmo algumas distorções no sentido de havia um Deus no Antigo Testamento e um Deus que opera no Novo Testamento. Não, o Deus é o mesmo, é um só. E nós cremos na Bíblia como um todo, Claro que algumas situações passaram por mudanças do Antigo Testamento para o Novo, mas nós observamos a Bíblia como um todo, Então o Antigo Testamento, ele era didático, ou melhor, ele é didático, ou seja, é escola. Nós temos que observar o que Deus nos ensina através do Antigo Testamento. O Antigo Testamento apontava para Cristo, as coisas que aconteciam ali apontavam para Cristo, e ele também eram sombras, coisas que aconteciam no Antigo Testamento ou ensinadas no Antigo Testamento, eram sombras do que havia de vir. Se você quiser abrir em Colossenses capítulo 2, verso 17, nós encontramos essa passagem. Vamos ler o 16 e o 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, essas coisas que aconteciam no Antigo Testamento, elas serviam como sombra das coisas que haviam de vir. Na nossa época já vieram, que é Cristo e a sua igreja, Então, no Antigo Testamento, nós vemos que nós encontramos o conceito, vamos por assim, Antigo Testamento, Nós vemos o conceito e vontade de Deus. Vamos deixar assim, para nós irmos lembrando, No Antigo Testamento nós observamos o conceito e a vontade de Deus explícitas lá. Então, algumas coisas cerimoniais obtiveram mudanças, mas o conceito de Deus, a vontade de Deus, elas continuam. Se você quiser abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13, verso 8, nós vamos encontrar aqui, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. E também em Tiago, capítulo 1, verso 17, no finalzinho do versículo, nós vamos ler o versículo inteiro. O que vai nos interessar é a parte B do versículo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Agora observe, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então nós vemos que Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. E Deus também não muda e nem pode haver nenhuma sombra de mudança, não existe variação em Deus. Então, não foi que Deus deu algo no Antigo Testamento e depois Deus mudou totalmente para fazer o Novo Testamento. Uma coisa vai complementar a outra. No Antigo Testamento apontava para Cristo, era didático, as coisas que aconteciam aqui era escola, apontando para Cristo até que Cristo de fato veio na sua primeira vinda.
Tudo bem até aqui? Se houver alguma dúvida, vocês perguntem, tá? Bom, esse conceito e vontade do Deus que não muda, ela foi revelada no Antigo Testamento aos profetas. Isso aqui é um profeta, tá? Isso aqui é a barbinha dele, tá bom? Um profeta feliz. Parece mais um fantasma, né? Mas é um profeta. E o que eles fizeram? Eles receberam essa revelação e eles escreveram essa revelação e deixaram para as gerações futuras, tá? Os apóstolos, depois, no ministério terreno de Cristo, ele fala que levantaria, né, escribas e pessoas para codificarem esta revelação, e esses foram os apóstolos, que completou então a revelação bíblica, tá? Então, este conceito e vontade de Deus foi revelado aos profetas, e os profetas, eles escreveram e guardaram para as gerações futuras. Então, essa vontade e conceito de Deus está revelado, está impresso no Antigo Testamento, naquelas coisas que Deus mandava fazer, coisas que aconteciam, coisas que iam sendo de fato didático, escola, tá? Bom, um outro aspecto que nós devemos entender também, antes de nós abordarmos propriamente o Pedro Batismo, é a questão da lei, tá? Então, da mesma forma que Deus revelou no Antigo Testamento o seu conceito e a sua vontade, Deus também deu a lei. Agora, a lei, alguns dizem que ela foi abolida e que não existe mais, não precisamos mais observar a lei. Alguns falam assim: Cristo cumpriu toda a lei, aboliu a lei foi abolida e tudo mais, então nós não podemos, né? Mas isso não é verdade, porque se não houver uma lei dizendo não matarás, matar não será pecado. Isso porque o pecado é a transgressão da lei, conforme nós vemos, né? Vamos abrir lá para a gente ver, 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, verso 4, tá? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então veja que a lei, ela não pode ter sido abolida, porque se a lei não me diz o que é pecado, logo o que eu fizer não é previsto em lei, não é pecado, tá? Então não houve, não foi abolida, a lei ela continua, tá? Aí alguém então pode perguntar: mas então nós devemos cumprir todos aqueles rituais do Antigo Testamento, circuncisão, sacrificar animais, todo esse tipo de coisa, então já que a lei não foi abolida, nós temos que cumprir isso, né? Não, a resposta é não, porque a carta aos Hebreus, ela faz a transição do Antigo Testamento para o Novo, e na carta aos Hebreus nos é apresentado o sumo sacerdócio que Cristo assumiu. Houve uma mudança de sacerdócio, e sempre que há uma mudança de sacerdócio, necessariamente tem que haver mudanças na lei, conforme vemos aqui em Hebreus, tá? Na carta aos Hebreus, se você quiser abrir lá de novo, só que agora é capítulo 7, Hebreus capítulo 7, verso 12, olha só: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Aqui ele está falando que o sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno, então mudou, né? Não existe mais o sacerdócio levítico, o sacerdócio levítico acabou, mas Cristo é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então quando acontece uma mudança de sacerdócio, necessariamente existe uma mudança na lei. Então o que houve? Houve uma mudança na lei sacerdotal.
tudo que você vê referente à lei sacerdotal, isso foi mudado, porque quando há mudança da lei, quando há mudança de sacerdócio, necessariamente deve haver mudança na lei, tá? Então aqui não houve mudança na lei civil, tá? O pecado não deixou de ser pecado, a lei não parou de apontar o pecado. Houve uma mudança na lei sacerdotal. Então é por isso que aquelas cerimônias do Antigo Testamento a gente não precisa praticar mais. Agora, o fato de haver essa mudança na lei sacerdotal e não precisarmos mais praticarmos aquela quantidade de cerimônias que eles tinham, eram 613 itens, inclusive, né? Que tinha que ser observado. Isso não quer dizer que a lei de Deus, o conceito de Deus, a vontade de Deus, a moral de Deus, que é revelada dentro do seu caráter no Antigo Testamento, que essas coisas mudaram. Então essas coisas não mudaram, porque, como vimos, e a palavra nos ensina, né? Deus não muda, e nele não há sombra de variação. Por isso nós podemos confiar em Deus, porque Deus não muda, tá? Então tudo aquilo que Ele falou, nós podemos confiar plenamente, tá bom? Tudo bem até aqui? Tá ok. Então nós temos hoje no Novo Testamento apenas 2 cerimônias em forma de ordenança. De todas aquelas cerimônias que tinham, o Novo Testamento manteve 2. Os apóstolos mantiveram 2 cerimônias em forma de ordenança, tá? A saber, o Santo Batismo, que é o tema de hoje, né? O batismo infantil, e a Santa Ceia. Tá? Então, essas 2 cerimônias em forma de ordenança, nós chamamos de sacramentos. Tudo bem? Tá, então vamos lá. Então, dentro dessas 2 cerimônias, nós vamos analisar o batismo, o santo batismo, mais precisamente o batismo de infantes, ou batismo infantil, conhecido teologicamente como pedobatismo, que é o batismo de crianças, tá? Então nós vimos até aqui que existem informações no Antigo Testamento, muitas informações no Antigo Testamento, que nós não podemos desprezar, porque essas informações elas vão revelar a vontade, a moral de Deus e o conceito de Deus, tá? O caráter de Deus, o que Deus pensa. Bom, esta aliança, o batismo, ele é feito, assim como a Santa Ceia, tá? O batismo, ele é feito dentro de uma aliança. E esta aliança, ela vai envolver adultos e crianças. E é isso que nós vamos analisar aqui. Qual é a postura, o papel ou o que cabe à criança dentro desta aliança, tá? Antes da gente falar, de nós falarmos da questão da aliança no batismo que envolve adultos e crianças, nós vamos falar como não é o nosso batismo, tá? De forma bem rápida mesmo, só para não deixar incompleto o nosso estudo, tá bom? A Igreja Romana, por volta do ano 325, com Teodósio, surgiu um pensamento, porque no ano 300 Constantino oficializou, todo mundo já sabe disso, né? O cristianismo, a religião oficial de Roma. Então, aquelas pessoas que eram perseguidas pelo Império Romano, agora estavam regularizadas, tá? Então, aqueles que corriam risco de vida, de
de sua família ser morta ali, por ele professar a fé cristã, onde naquele momento nós imaginamos que as conversões eram genuínas, porque eles estavam correndo risco de vida ao professar a sua fé. A partir do ano 300, foi oficializado pelo Império Romano, através de Constantino. No ano 325, Teodósio ele consegue emitir um edito, que o imperador faz um edito, que para obter qualquer cargo político em Roma, tinha que ser membro da igreja. Então o que aconteceu? Que até pouco tempo as pessoas não queriam seguir o cristianismo, porque era perseguido à espada pelo Império Romano, e só os verdadeiros convertidos se reuniam para cultuar e professar uma fé cristã. Agora todo mundo queria fazer parte da igreja, porque senão ele não poderia ocupar cargos políticos. E este edito ele gerou uma lei, que todo cidadão romano, para ter direitos civis, deveria ter sido, tinha que ser batizado na igreja. Então o que acontecia? Os pais, mesmo que qualquer pai que tivesse filho, mesmo que não entendesse nada sobre a fé cristã, corria lá e batizava o seu filho, para que seu filho tivesse direitos civis também. Tá? Então não havia nenhum compromisso com o Evangelho, com Deus ou com as Escrituras. Simplesmente era uma questão política. Eu não vou privar meu filho de ter os direitos civis, então vou lá e batizo. Tá? Isso foi indo até o século XVI, quando houve a reforma. Quando houve a reforma, nós sabemos que a reforma se deu em 4 etapas: a reforma luterana, a reforma suíça, ou reforma reformada, ou segunda reforma, que é a reforma da onde surgimos. Depois teve a reforma anabatista e depois teve a reforma anglicana. Quando chegou a reforma anglicana, o anglicanismo, eu estou falando de forma bem superficial, para a gente não sair do nosso foco. O anglicanismo se tornou a religião oficial da Inglaterra. O que acontece? Eles mantiveram a mesma postura da Igreja Romana com relação ao batismo infantil. Ou seja, se a criança não fosse batizada na igreja anglicana, ela não teria direitos civis no Reino Unido, na Inglaterra. Tá? Isso decepcionou muitas pessoas, e alguns até romperam totalmente com a questão do batismo em função disso. Então nós não batizamos, evidentemente, crianças por causa disso, mesmo porque nós não temos poder de Estado, só temos poder de igreja, Então não é por esse motivo que batizamos. E a Igreja Católica Romana também tem uma doutrina que se chama Limbus Infantum, tá? Essa é em latim. Eu vou colocar aqui, Aparece aí? Aparece aqui? Parece. Doutrina Romana, abreviado, tá? Chamado Limbus Infantum. O que significa isso? Todo mundo sabe que a Igreja Católica Romana, ela acredita na doutrina do purgatório, que é conhecido como limbus em latim, ou limbos em português, tá? E funciona mais ou menos assim: aquelas pessoas que não foram diretamente para o inferno, mas também não foram para o céu, ficam um tempo no purgatório até que se resolva a situação dela, e ela então vai para o céu. Os católicos romanos, eles acreditam que existe um estado intermediário também, chamado Limbus Infantum. E esse Limbus Infantum é um lugar só para crianças. Então eles creem que crianças que não são batizadas, se vierem a óbito, elas morrem pagãs. Então isso é uma crença católica romana, não é a nossa crença. Então eles têm pressa em batizar essas crianças, para que, se por acaso a criança não vingar, não corra o risco de ir para esse lugar Limbus Infantum, que diferentemente do purgatório, o purgatório ela tem a opção ainda de um dia resolver a situação e ir embora para o céu, No Limbus Infantum ela ficaria a eternidade inteira ali. Não é um inferno, mas também não é um paraíso. Então essa doutrina nós a rejeitamos, porque nós não a encontramos na Bíblia, E como falamos, temos apenas a Bíblia como regra de fé e prática, tá? Então não é por isso que nós batizamos crianças. Então o nosso batismo infantil,
nossa prática do batismo infantil, ela não está relacionada com o costume anglicano e ela também não está relacionada com o costume da Igreja Católica Romana, tá bom? Nós temos o nosso motivo para o batismo infantil é a aliança, tá? A aliança que Deus fez. Tudo bem? Vamos analisar um pouquinho sobre esta aliança. O que se trata esta aliança? Primeiro, para falar dessa aliança, nós vamos dizer que nós batizamos crianças? Sim, batizamos. Mas nós batizamos qualquer criança? Não, nós não batizamos qualquer criança. Se a pessoa chegar e falar assim, olha, você tem como batizar meu filho? Eu não posso batizar seu filho. Nós batizamos filhos de cristão professo. E o cristão, então, ele vai assumir o compromisso de criar essa criança no Evangelho, na lei de Deus, tá bom? Se você quiser abrir lá, 1 Coríntios, capítulo 7, verso 14. Esse texto aqui, ele não está falando de batismo, tá? O contexto dele é o julgo desigual. É uma mulher cristã casada com um homem incrédulo, ou o homem cristão, marido cristão, casado com uma mulher incrédula. Mas, neste parecer aí que o apóstolo Paulo dá para pessoas que estão nessa condição, ele aborda a questão da criança. Então existe uma diferença aí, tá? Se um dos pais, pelo menos um, for cristão, o filho é puro, é santo. Se não, é impuro. É o que nós vemos aqui em 1 Coríntios capítulo 7, verso 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, no caso a esposa cristã, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então nós vemos aqui duas classes de filhos, duas classes de crianças, tá? Então aquelas crianças, claro que nós sabemos, nós entendemos que qualquer pessoa tem que passar pelo processo da conversão, né? Mas estamos entendendo aqui que existe uma diferenciação aqui de crianças, tá? Então, os filhos dos cristãos são santos e os filhos dos incrédulos são impuros. É isso que está dizendo, né? 1 Coríntios capítulo 7, verso 14. Entendemos que Paulo fala isso porque os filhos, eles são parte da aliança. A aliança é para adultos e para crianças. Porque senão Paulo falaria, olha, a esposa incrédula está sendo santificada pelo marido cristão, e ele daria uma outra alternativa ali para os filhos. Ou os filhos de todos os casais seriam impuros até o momento da sua conversão, ou de todos seriam santos, porque criança seria supostamente santo, vamos dizer assim. Não é isso que ele fala. Ele faz uma diferenciação de classes entre as crianças. Se um dos pais, ou os dois, obviamente, forem cristãos, a criança é santa. O que quer dizer santo? Separado. Então, aos olhos de Deus, segundo esta passagem apostólica aqui, Deus vê essa criança, filho do cristão, como um membro da aliança. Ela faz parte da aliança. Para Deus ela é santa. Ela é santa. Tá? Ficamos com dúvida nisso? Se tivermos dúvida, tá? E é um pouco pesado, mas vamos ter que analisar, né? O Evangelho nem sempre ele é mar de rosas, né? Apocalipse 22, 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Então, o apóstolo Paulo, nós vemos aqui que os impuros estão relacionados juntos com essas pessoas, né, que praticam essas coisas. E o apóstolo Paulo, então, ele usa esse termo impuro para o filho do não cristão. Se porventura tem alguém que não professa a fé cristã assistindo esse vídeo, não se volte contra mim, ao contrário, é em amor que é dito isto, porque é uma palavra bíblica, né? Ore a Deus e
e peça a Ele que o alcance com a sua graça. Bom, nós temos aqui a continuidade. Vamos analisar aqui a questão da aliança. Essa aliança, ela começou, Deus fez essa aliança. Deus é um Deus de alianças, né? E Deus fez essa aliança aqui, do batismo, lá com Abraão. Então vamos, antes de nós analisarmos a aliança lá com Abraão, vamos ver ela sendo retificada no Novo Testamento. Se você quiser abrir lá em Romanos, capítulo 4, verso 11. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, 4, 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes da circuncisão. Tá? Então essa aliança que Deus fez com Abraão, ela é ratificada no Novo Testamento. Paulo, ele aborda essa aliança como doutrina da fé cristã, embora ela tenha acontecido lá atrás. A promessa que Deus fez para Abraão lá atrás não caducou. É bendita em Abraão todas as nações. É por isso que os gentios, no caso nós, né, somos gentios, alcançamos a graça, porque existe essa promessa. Então, se essa promessa caducou, nós não temos esperança. Somente judeus vão para o céu. Mas o Novo Testamento diz que essa esperança, que essa aliança, ela não caducou. Podemos ver também aqui em Gálatas, Gálatas capítulo 3, de 7 a 9. Gálatas capítulo 3, de 7 a 9. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Os da fé, tá? Então, os que estão nessa aliança aqui, são os da fé, e não propriamente alguém que nasceu no estado de Israel. Alguém que nasceu lá também, desde que abrace a fé, tá? Então, sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Então você está vendo que essa aliança, ela deu origem ao Evangelho. O Evangelho, ele faz parte dessa aliança, que as nações foram alcançadas, porque Deus fez essa aliança com Abraão. Chega ao ponto, mas esse assunto para uma outra aula, né? Lá em Romanos 10 e 11, chega ao ponto de Deus endurecer o coração dos judeus, para que o Evangelho chegasse aos gentios, para que Deus então cumprisse esta aliança. O Deus que intervém na história, né? Então ele endurece o coração dos judeus, porque os judeus queriam que ficasse só com eles ali. Então Deus endurece o coração deles para que os apóstolos então levassem e vissem, né? E percebessem que tinham que levar também o Evangelho aos gentios. Está tudo bem até aqui? Vamos ver como se deu esta aliança. Se você quiser abrir lá em Gênesis, agora nós vamos ali na fonte mesmo, né? Onde Deus fez a aliança com Abraão. É Gênesis 17. Gênesis capítulo 17. Nós não vamos ler tudo não, tá bom? Por uma questão de tempo. Vamos ver aqui o verso 7 e 9. Preste bem atenção, tá bom? Estabelecerei a minha aliança. Aqui Deus estabelecendo essa aliança aqui, que nós vimos aqui, lá com Abraão. Aliança que foi retificada no Novo Testamento, por palavra apostólica. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Ou seja, entre eu, Deus, e você, Abraão, tá? E a sua
descendência. E aqui está dizendo que é descendência da fé. O apóstolo Paulo falou aos Gálatas: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Tá? Então ele não está impondo o limite. O limite aqui é enquanto houver geração de filhos de Abraão, de pessoas convertidas, porque em Abraão são abençoadas todas as nações do mundo. Então, enquanto estiver nascendo crianças de pais que professam a fé, essa aliança vai até Cristo voltar. Tá? Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Então está falando assim: olha, Abraão, eu vou ser o teu Deus, e de todos os teus descendentes, quando eles chegarem em determinada idade e professarem a fé em mim, então eu de braços abertos os receberei. Não é isso que está falando. Está falando entre mim, você e a tua descendência. Tá? Tanto que a circuncisão ela era feita no 8º dia. Né? No 8º dia já era circuncidado. Tá? Houve um concílio, eu acho que é o de Nicéia, eu não tenho muita convicção agora. Não era o tema principal, mas um dos temas que estava na pauta deste concílio é se os filhos deveriam ser batizados no 8º dia. Isso aconteceu no século II, no século II da era cristã. Tá? Vamos ver aqui também os versos 9 e 10. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Tá? E o verso 14, é claro que o verso 14, nós não vamos falar, é como se é uma maldição para quem não é batizado, não isso. Tá? Mas ele demonstra aqui o que Paulo vem falar depois, que os filhos são impuros, os filhos que não são da promessa. Então vem aqui, verso 14: o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Então é por isso que quando chega lá, Paulo vai tratar da questão do julgo desigual, e ele vai abordar a questão quando existem filhos na relação. Aí ele fala, o marido incrédulo santificado, né? Aquilo que nós já vimos tudo, e fala dos filhos, né? Então se um é crente em Deus, o filho é santo, de outra sorte seria impuro, ou seja, não estaria nesta aliança. Tá? Tudo bem até aqui? Assim, irmãos, a graça e o batismo infantil, ele tem o mesmo princípio da regeneração. O mesmo princípio da regeneração. Qual que é o princípio? É Deus que dá a regeneração para o homem. O homem é totalmente passivo com relação a isso. O homem está vivendo segundo os seus, ele está morto em delitos e pecados, vivendo segundo os seus pensamentos, a vontade dos pensamentos, fazendo a vontade da carne, né? Como filho da desobediência, ele está lá, até que Deus o regenera, e Deus o alcança com a sua graça. O princípio do batismo infantil é o mesmo princípio. O homem, ele pode ser adulto, ele pode ser um senhor já de idade, quando ele for alcançado pela graça. Ele está, embora ele tenha poder intelectual, ele não tem poder para alcançar as coisas santas se o Espírito Santo não o santificar, se Deus não der a regeneração a ele. Então ele é totalmente passivo. Da mesma forma a criança, é o mesmo princípio, né? Nós estamos aplicando na criança um simbolismo do que Deus faz com o seu povo. Ou seja, Deus fez isso comigo, não foi eu que me salvei, foi Ele que me salvou, não foi eu que o encontrei, foi Ele que me encontrou, né? Não foi pelos meus méritos ou alguma coisa que eu pensei, porque eu já tinha idade intelectual para pensar, não, foi a graça dele que me alcançou. Eu só pensava em viver segundo a vontade dos meus pensamentos, mas foi a graça dele que me alcançou. Então o mesmo princípio que existe no batismo infantil é o mesmo princípio que existe na regeneração. Mas aí alguém vai dizer, não, mas a regeneração não é Deus que dá, é o homem que se regenera, né?
respeitamos as opiniões, mas o ensino bíblico é que Deus que dá a regeneração. Se você quiser abrir lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 28. Atos 11, 28. Perdão, Atos 11, 18. Tá? Atos 11, 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então a regeneração, ela vem de Deus. Só para completar isso, também em Romanos, capítulo 2, verso 4. Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então veja que é Deus que conduz o homem ao arrependimento, é a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento, não é uma obra humana a regeneração, ela provém de Deus. Depois que o Espírito Santo convence o homem, então ele responde positivamente. Mas se o Espírito Santo não regenerar, ele vai morrer em seus pecados. Tá? Então o princípio do batismo infantil é o mesmo princípio da conversão. Tá? Não quer dizer que o bebezinho está convertido só porque bebezinho ou criança de qualquer outra idade, né? Não quer dizer que ele está convertido só, não, quer dizer que ele é filho da aliança. O meu filho, ele é filho da aliança porque eu faço parte da aliança. Tudo bem até aqui? Claro que ele vai ter que passar pelo processo de conversão, ele vai ter que se arrepender dos seus pecados, ele vai ter que passar por esse processo como todo mundo. Mas é o mesmo princípio, tá? da regeneração. Vamos ver esta aliança. Vamos ver, aliás, que esta aliança é graça de Deus. Já no Antigo Testamento, Deus fala isso para Moisés. É graça de Deus, esse princípio que é Deus que alcança, né? Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 30, verso 6. Aqui nós vemos a graça de Deus já. Tá? Deus falando com Moisés aqui. Capítulo 3, aliás, capítulo 30, Deuteronômio, capítulo 30, verso 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vivas. Então veja que é Deus que faz a circuncisão no coração, tanto daquele que crê, como do seu descendente. Porque se aquele creu, o seu filho é filho da promessa. Tá? É por isso que nós devemos ensinar o Evangelho para os nossos filhos, né? E certamente algum dia, em algum momento ao longo da vida dele, a graça irá alcançar. Ele vai ter que passar pelo processo da conversão. Tá? Então nós vimos a graça aqui, não vimos? Deuteronômio capítulo 3. É Deus fala, vou circuncidar o teu coração. Você está vendo que a circuncisão, no conceito de Deus, ela não é apenas fisicamente, somente no homem, no prepúcio. É uma circuncisão de coração. É por isso que a mulher, ela também passa pelo processo batismal, porque a circuncisão é no coração, né? Como filhos da promessa. Tudo bem até aqui? Vamos ver essa aliança no Novo Testamento? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aqui foi quando desceu o Espírito Santo. Aquelas pessoas falaram, olha, eles estão embriagados e tal. Aí Pedro fala, não, o que cumpriu aqui foi a promessa do profeta Joel. É isso que está se cumprindo aqui. E Pedro então toma a palavra, fala isso e expõe para eles Cristo, o Evangelho. E alguns ali creem, e os que creem perguntam para ele, tá, tudo bem, já criei, agora o que eu tenho que fazer? Né? E Pedro então, ele revela a promessa. Olha só, essa aliança, né? Pedro revela essa aliança aqui, ó, aliança do batismo, 2,37.
Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Batismo, aliança do batismo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, e para vossos filhos. Então veja que a promessa não é só para aqueles que receberam e creram naquele momento. A promessa é para aqueles que receberam, creram, e para seus filhos, e para todos quantos estão longe, ou seja, aqueles que Deus chamar. Vamos ler o resto do versículo, que são os eleitos que ainda vão ser alcançados. Tá? Respondeu-lhes Pedro, verso 38: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, a promessa para aqueles que creram naquele momento, para os filhos daqueles que creram naquele momento, e para todos que ainda estão longe, mas são filhos dessa aliança também, que são os eleitos, que nós não sabemos quem são, mas todos quantos Deus chamar, aqueles que ainda vão se agregar na Santa Igreja de Cristo. Está dando para entender, irmãos? Tá? Então nós vemos que o batismo ele é uma aliança. O batismo ele não é um cavalo de batalha, em que nós falamos assim, não, nós cremos, então nós vamos... Né? Não. A nossa intenção é entender a Bíblia contextualmente, como que de fato essa aliança, aprofundar nela, o porquê, né, dessas coisas. Tá? Então nós vemos essa aliança também no Novo Testamento. Tá? Bom, eu vou mencionar uma passagem aqui, que eu não quero colocar ela de forma teológica. Eu não vou apresentar ela de forma teológica, mas eu quero apresentar ela de forma moral. Quero apresentar ela de forma moral. Tá? Está em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versos 41 e 42. Lucas 1, 41 e 42. Eu vou colocar essa passagem como um entendimento meu. Não estou colocando ela como teologia, tá? Ela está escrita aqui, mas eu percebo isso aqui. Você pode discordar, tá bom? 41 e 42. Maria, ela vai visitar Isabel. Maria está grávida de Cristo, Isabel está grávida de João Batista. 41. Ouvindo Isabel, né? Ouvindo esta, que é Isabel, a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e clamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. A questão moral que eu quero apresentar é o seguinte: o bebezinho ainda intrauterino, que fala? Né? Ainda em gestação, ele reconhece Cristo. E João Batista não é um ser miraculoso, o ser sobrenatural era Cristo. João Batista é um homem como qualquer um de nós. Ele estava sendo, a gestação dele, ele nasceu de pai e mãe, foi concebido de pai e mãe, gestação de mulher ali, como qualquer um de nós. Não tinha nenhum superpoder, mas ele reconhece Cristo. Tá? Então, se um bebezinho que ainda nem nasceu, né, reconhece Cristo, né, então eu aplico isso no meu pensamento. Tá claro que você pode discordar e respeito totalmente. Como eu falei, não estou colocando isso de forma teológica. As demais questões estou colocando de forma teológica, né? Isso talvez uma questão moral aqui. Eu não consigo recusar o batismo, né, por um bebezinho que é da aliança, que reconhece Cristo. Eu não consigo excluir do reino de Deus, né? Cristo fala: deixe vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus, né? Se Cristo fala que é deles o reino dos céus, você fala assim: não, eu vou, mas o meu eu não vou deixar não, eu vou esperar crescer para ele decidir, né? E tem também a questão
que depois Cristo fala, né? Cristo vai até mais longe, ele fala, se nós não nos tornarmos, olha um desafio, né, que nós temos, né? Um desafio muito grande, né? Nós devemos nos tornar como eles, não querer que eles se tornem como nós para eles entrarem na aliança. É nós que, ao entrarmos nessa aliança, nós temos que nos tornar como eles, né? Então tem uma inversão aí, né, no pensamento, tá, irmãos? Então, só para nós concluirmos, depois se alguém tiver alguma pergunta, tá? Então, contextualmente, nós entendemos que nós não devemos privar os nossos filhos do santo batismo, porque eles fazem parte da aliança e parte da promessa. Aliás, a promessa é para eles, né? É para vós, para vossos filhos e todos quantos o Senhor Deus chamar, né? Então a promessa é para eles também, tá? Eles estão junto com os adultos nessa promessa, nessa aliança, né? Na fase onde ele tem uma compreensão maior, intelectual, ele fará a confirmação desse batismo, fazendo a profissão de fé. Então, quando nós fazemos o batismo do infante, não é feita a profissão de fé, porque ninguém pode responder por ele, né? Foi isso que a irmã até comentou aquele dia, né? Ninguém pode responder por ele. Então, nós fazemos o batismo porque nós entendemos que ele é filho da promessa, porque eu sou. A promessa é para mim, né? Eu estou nessa aliança, então meu filho, ele está também na aliança, ele é filho da promessa, né? Ele é santo, embora eu entenda que ele vai ter que passar pelo processo da conversão nova, tá? Mas ninguém faz a profissão de fé por ele. Quando ele tiver idade intelectual, e aí, isso aí não tem uma previsão, pode ser qualquer momento lá da vida dele, um dia, que ele esteja seguro com relação a isso, ele vai confirmar o batismo dele, fazendo a profissão de fé, tá? Porque o batismo se dá em duas partes, né? A profissão de fé, ela é importante, conforme vemos em Romanos, capítulo 10, versos 9 a 11. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Esse aí, nosso filhinho batizado, nós vamos ensinando ele o Evangelho. A igreja vai ensinando ele, o pastor vai ensinando ele, e os pais vão ensinando ele, certo? Então no coraçãozinho dele, ele vai crer, né? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O dia que ele chegar, ele vai falar, eu creio totalmente, né? E faço parte da promessa. Aí ele vai fazer a profissão de fé dele, que nada mais é que uma confirmação, vamos dizer assim, desse batismo. Tudo bem? Ficamos com alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Eu queria fazer uma pergunta. Pois não, à vontade. Uma criança tem uma idade assim, mais ou menos, uma criança professar a fé em Jesus Cristo, dizer eu aceito, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, ou só a partir de não fica mais velho, adolescente para jovem? Não, eu vou responder segundo a minha opinião, né? Uma vez que a Bíblia não fala essa questão de idade, né? Pela experiência do tempo que eu pastorei assim, eu acho que isso é uma questão individual. Alguns vão lá na adolescência, na juventude, né? Outros já de novinho. Pode acontecer Pode com uma acontecer. criança, porque eu Sim. conheço um menino que com 7 anos, ele mesmo chamou o pai era pastor, nunca falou nada, só sei que ele ensinou, e um dia ele chamou o pai e falou, pai, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Isso, Você tem certeza que Isso acontece sim. O meu neto tem uma experiência parecida com essa, né? Ele tem confirmação assim, total do batismo dele, né? Ele vai fazer 10 anos ainda esse mês aqui, né? Deus quiser. Mas já há alguns anos que ele já professa assim, tranquilamente, e a gente convive com ele, você vê que não é uma coisa assim, que está forçado a falar não, né? Então, eu entendo que isso para Deus é válido, né? sim. Desde claro que que é. partir o coração da criança, Sim. ele entende como. Principalmente a criança, que é tão espontânea, Sim. né? A criança ela não ia abordar uma questão dessas Sim, se ela não tivesse realmente esse sentido, né? Então, eu creio, né? Vou dizer com a minha opinião, tá? Respondendo com a minha opinião, que não existe uma idade pré-fixada, né?
Quando se observar, né? Aí os pais também estão convivendo com a criança, vão observando. Os pais conhecem bem os filhos, né? Vão observando se não é uma fantasia dele, né? Ou, olha, realmente ele está professando mesmo, né? Então eu creio que a idade assim não vai Se ter. é só para tomar ceia, né? Como alguns. Às vezes não é quer tomar ceia e tal, mas eu creio que não tem idade prefixada não. É uma boa Na hora pergunta. que Cristo chamar, Isso. A hora que ele foi alcançado com a graça, né? Alguns professam bem cedo mesmo, né? Eu fui No aos caso, 4 anos. 4 anos, né? Então. Temos mais alguém? Alguma pergunta? Pois não, mãe, pode perguntar. Tem um desenho que esse aí ele ensina várias coisas. Ensina? Que legal. Ele também me ensina as coisas de Deus. Que bom, mãe. Ensina as coisas de Deus? Que legal. Ele se chama Superbook. Que bom, né? Esses assim que ensinam as coisas de Deus que são legal de ver, né? É isso aí. Muito bom. Temos mais alguma pergunta? Não? Irmãos, nós conseguimos entender? Deu para entender? Então, agradeço a participação de todos. Que Deus abençoe a todos.